Caleri pode voltar ao São Paulo ainda em 2025. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também de Felipe Luiz quebrando um recorde no Flamengo. Tudo sobre Leila Pereira e seu discurso afiado contra o Flamengo. Falo também sobre o Corinthians, enfim, uma vitória nos tribunais. Para completar, detalhes e a participação de Bolassi no Cruzeiro. Caiu bolada, muita grana para clubes brasileiros que disputaram a Copa do Mundo de Clubes. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e um atleticano se destacando na Série B do futebol nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Alfa, patrocinadora de Grêmio Internacional. O pessoal me contratou para dar boas dicas para vocês. Nessa quarta-feira, tô indo com uma tripla. Todos os jogos da Liga dos Campeões, preciso da vitória do Arsenal contra o Olympiacos na Inglaterra, da vitória do Manchester City contra o Mônaco na França e da vitória do Borussia Dortmund contra o Athletic Bilbao na Alemanha. Se esses três resultados comuns acontecerem, meus R$100 se transformam em R$294. Para você pegar essa odd a R$2,94, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Faz seu cadastro, preenche todos os dados na Alfa e automaticamente o bilhete já aparece pronto para você fazer sua fezinha. Você não vai perder essa chance, certo? Só para lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, eu vou começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre um protesto de torcedores do Botafogo contra John Textor. Eles estiveram na porta do Newton Santos nessa terça-feira com faixa chamando o Textor de palhaço e vigarista. Já Yuri Romão, presidente do esporte, corre o risco de impeachment. Cerca de 1.000 pessoas protocolaram na secretaria do clube um requerimento pedindo o impeachment do presidente. Campanha na Série A do Brasileiro é o grande mote dessa decisão. Hora de falar também sobre o William, que não precisará passar por cirurgia. O meio atacante recentemente contratado pelo Grêmio teve uma lesão, uma fratura no 5º metatarso do pé. E segundo o Grêmio, não há necessidade de intervenção cirúrgica, ele vai passar por um tratamento conservador, período de recuperação 8 semanas. Saideira do Giro de Notícias, contar que Lucas Oliveira é o favorito para substituir Carlos Cuesta no sistema defensivo do Vasco, em confronto marcado para essa quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Queria destacar um jogador em especial entre os 9 atletas emprestados para o Galo. Hora de falar sobre o Galo para contar que um dos 9 jogadores emprestados para times de Série A e B, além do exterior, tem deixado boa impressão. Eu me refiro a Robert, meio atacante de 22 anos de idade, que nesse momento joga pelo Atlético Goianiense na Série B. 25 jogos, 4 gols e 3 assistências, titular absoluto e mais de 1.500 minutos em campo. Pois bem, o Robert é aquele comprado do Atlético, hoje o Galo tem 70% dos direitos econômicos do jogador, os outros 30% seguem pertencendo ao Atlético. A fase é tão boa que ele tem chamado a atenção de outros clubes da segunda divisão que já consultaram seus representantes dispostos a fazer proposta. Só para lembrar que esse atleta dificilmente vai ter espaço no Galo em 2026, até porque o São Paulo pretende contratar jogadores importantes de nome para as pontas, mas pode pintar aí a oportunidade de um bom negócio financeiro. Só para arrematar em relação ao Galo, empate muito ruim contra o Juventude na noite dessa terça-feira, 0-0 na Arena MRV. Só para lembrar também que o Galo tem hoje o pior ataque do retorno do Campeonato Nacional, com apenas 9 gols marcados. Júnior Santos vai precisar passar por cirurgia após ruptura do tendão do músculo adutor da coxa direita e só volta na temporada de 2026. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar a condição do contrato de Bolassi. Já contei para vocês que o atacante do Congo não deve permanecer em 2026, certo? Pois bem, o contrato atual se encerra em 31 de dezembro e havia uma projeção, uma cláusula que permitia a prorrogação automática do vínculo por mais um ano, além de um reajuste de 25% dos salários caso ele disputasse metade dos jogos do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro já jogou 47 vezes em 2025 e o Bolassi esteve em 28 partidas. Ou seja, o Bolassi nesse momento tem mais do que a metade dos jogos do Cruzeiro.
Para evitar qualquer risco de uma prorrogação automática sem a vontade do Cruzeiro, Raposa conseguiu convencer o Bolassi a aceitar a exclusão dessa cláusula no contrato. Dessa maneira, o Bolassi pode jogar quantas partidas for daqui até o fim do ano, que não tem assegurada a sua permanência em 2026. Ótima notícia para uma diretoria que não quer contar com o Bolassi nem com o Eduardo para o próximo ano, a menos que eles arrebentem nessa reta final de temporada, como eu já havia dito em outros vídeos. A intenção no Cruzeiro hoje é renovar o elenco e ter jogadores mais jovens que possam garantir um ganho esportivo dentro de campo, além de vendas interessantes no futuro não tão distante. Tudo para que a filosofia do Matos de trazer jogadores veteranos aos pouquinhos seja substituída por essa nova metodologia. Hora de falar sobre a bolada que caiu nos cofres de Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, os 4 representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes disputada na metade do ano. Pois bem, esses 4 times que eu citei já haviam assegurado 15 milhões e 200 mil dólares ou 82 milhões de reais pela participação no torneio. Essa grana já caiu, já foi usada, enfim. Nessa terça-feira, os 4 times tiveram direito a depósitos da grana referente à campanha que eles fizeram nos Estados Unidos. O Fluminense, que chegou às semifinais do torneio, foi aquele que mais arrecadou 242 milhões de reais, seguido pelo Palmeiras com 131 milhões, pelo Botafogo com 61 milhões e o Flamengo com 40 milhões, valores brutos. A tributação tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e essa grana vai precisar ser descontada das cifras que eu passei. De qualquer forma, imagino que John Textor não deva ter ficado chateado com os 61 milhões, o Mário Bittencourt muito menos com os 242 milhões, isso sem falar em Leila Pereira e BAP. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu detonar o Flamengo. A presidente do Palmeiras, que não costuma poupar as críticas, disse o seguinte sobre a decisão do Flamengo de recorrer à justiça para bloquear as receitas das equipes que participam do Grupo Libra. Abre aspas para a presidente do Palmeiras, isso é uma vergonha. O Flamengo tem que entender que não está acima dos demais clubes. A competição tem que ser justa para todos. Se o Flamengo não quiser participar, que não participe. E aí a Leila completa, dando a ideia do que está sendo estabelecido e combinado entre os demais clubes de séries A e B, com exceção ao Flamengo. Os 39 times das 2 primeiras divisões hoje conversam sobre a possibilidade da criação de uma liga excluindo o Flamengo. Abre aspas para Leila, minha sugestão seria criar uma outra liga excluindo o Flamengo. O Flamengo deveria jogar sozinho, aí quero ver a audiência que eles vão ter. Só para registrar que hoje o Flamengo quer 250 milhões de reais por temporada com direitos de transmissão da Libra. Ele fatura na casa dos 200 milhões de reais. Dá para dizer que se a Libra se aproximar dos 220, 230 milhões, deve haver acordo. Dessa maneira, o Flamengo e o Corinthians passariam a ter o maior bolo na divisão dos direitos de transmissão. O grande problema é que para aumentar 30 milhões da grana do Flamengo, a Libra precisaria diminuir da grana dos demais integrantes. Hoje são 9 times da Série A que estão no grupo da Libra. Quero falar agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7 milhões e meio de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2 milhões e 600 mil reais. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Hora de falar sobre Felipe Luiz. O técnico do Flamengo já é o 4º mais longevo da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele completou nesta terça-feira seu primeiro ano de trabalho no time profissional do Rubro Negro.
E apenas Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia e Léo Condé no Ceará, entre os times da primeira divisão, tem técnicos há mais tempo do que o Flamengo em relação a Felipe Luiz. Primeira temporada do treinador no Fla, 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas, 74% de aproveitamento dos pontos, 3 títulos e mais 2 possibilidades de Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo tenta a renovação do contrato com o Felipe Luiz há meses. A primeira proposta foi feita antes da Copa do Mundo de Clubes, mas Felipe Luiz tem rejeitado a renovação por agora. Já houve um primeiro contato entre o José Boto e o empresário dele, o Jorge Mendes. Nos próximos dias vai haver um segundo encontro na tentativa de estender esse vínculo pelo menos até dezembro de 2026. Só para completar, é importante registrar também que Felipe Luiz é só o 6º técnico no século a alcançar um ano de Flamengo. Os outros, Jorge Jesus, Zé Ricardo, Luxemburgo, Ney Franco e Zagallo. Para completar de vez, só contar que desde a saída do Jorge Jesus em 2020 até a chegada do Felipe Luiz no ano passado, o Flamengo teve 9 treinadores em apenas 5 anos. E as demissões de vários desses técnicos causaram multas rescisórias de 49 milhões e 300 mil reais contra o Fla. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Caleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Caleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses, mas o Caleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Caleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Caleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. E você, o que pensa sobre a possibilidade de Caleri voltar ainda em 2025? E também sobre tudo que eu contei no vídeo, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!